E aí, garotada do nono ano, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês e sua família. Vamos aí para a nossa aula virtual do Corgés em Casa. É um momento aí que a gente está passando, todo mundo tem que ficar, cada um no seu mapeamento aí, cada um no seu santuário, na sua casa, mas a tecnologia nos une para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, né? Isso também é de suma importância. Então eu vou começar explicando aqui para vocês como a gente vai trabalhar, tá certo? É uma questão de organização. No começo, a gente pode sentir até um pouco mais de dificuldade, é natural que isso aconteça, né? E, Luna, bem, o cachorro vai atrapalhar um pouquinho aqui o início, mas vamos trabalhar aqui para tentar fazer a nossa aula com mais tranquilidade. Bem, galera, o ensino religioso não vai ficar de fora desse processo, a gente também está inserido. Eu deixei para vocês aí uma coisa bacana, tem um link. Na verdade, você vai começar pelo seguinte, você vai pegar o PDF e ali no PDF tem o passo a passo de como você vai seguir a aula. Ali tem, inclusive, os exercícios, tem algumas orientações ali bacanas para você seguir o passo a passo. Vai por ali, certo? Aqui, ó, a acolhida é esse momento que a gente está vivendo. A oração inicial, eu coloquei lá um link com uma música lindíssima, que tem tudo a ver com o tema da nossa aula. A introdução é a primeira parte dessa aula, que ajuda a gente a relembrar o que foi tratado já em sala de aula. Depois da introdução, uma aula virtual expositiva, que é a continuação, né, desse momento. Tem as explicações das atividades. Tem alguns links de aprofundamento que eu deixei também para vocês lá no documento PDF. Tem lá os links. As dúvidas, se vocês tiverem, porventura, podem me enviar no Classroom ou então no meu e-mail. E, no final, eu deixei também um link com a mensagem final para vocês, para que a gente possa também continuar refletindo. Então, o tema do nosso capítulo 1 é dignidade, energia para enfrentar o futuro. E esse tema ele é trabalhado dentro da perspectiva do profeta Elias, que é justamente ele que a gente vai estudar. O profeta Elias, ele viveu no período de 870 a 850 a.C., portanto, século 9 antes de Jesus Cristo, onde o reinado era de Acabe e Jezabel no Reino do Norte e de Josafá no Reino do Sul, cuja capital é Judá. Bem, antes da gente chegar aí, né, por que o povo de Deus está dividido em dois reinos, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, a gente tem que ir lá no profeta Samuel. Quando o povo está saindo da sua vida nômade para viver de uma forma mais fixada, certo? Samuel é o último juiz e o último profeta antes de sair do sistema tribal para entrarmos no sistema monárquico. Nesse processo, assume Saul, em seguida vem Davi e Salomão. São os três grandes reis de Israel. Só que depois de Salomão, o seu filho Roboão deu início a uma série de péssimos reis. De pessoas que realmente se afastaram de Deus e o seu reinado só veio a ruir, fazendo com que Israel, que formava um povo só, agora está dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Beleza? Só para a gente poder entender. E é dentro desse contexto de um povo já dividido, com reis sem conexão com Deus, é que Elias vai trabalhar. Bem, o que é um profeta? Né? Profetas são pessoas que buscam uma intimidade com Deus, ele muitas vezes é retirado do meio do povo para uma intimidade com Deus, para depois voltar para esse povo e fazer ali o anúncio da vontade de Deus, denunciando injustiças, incoerências que estão acontecendo naquele povo, e, diante do que ele vê que está acontecendo, ele já tira a conclusão do que vai acontecer no futuro. Ele não tem bola de cristal, nada disso não. O profeta está inserido ali no meio e, por isso, né, faz uma leitura globalizada ali do que está acontecendo e consegue chegar ali a uma previsão do que vai acontecer. Bem, Elias era um profeta questionador, né? E suas aventuras, né, dentro da sua missão e sua honestidade diante daquilo que Deus lhe pede é chocante e traz para a gente grandes reflexões. É um cara extremamente humano, certo? Mas foi de um referencial tão grande que ele foi citado lá em Mateus 17, né, como um grande referencial de profetismo, do ser profeta, né?
Então, ele então vai agir ali na área do Reino do Norte, que é Israel, onde Acabe e a maldosa Jezabel estão governando. Então, ele vai combater coisas que ferem a dignidade humana. A idolatria, que é transformar coisas, pessoas em Deus, ou seja, muitas vezes isso toma lugar de Deus. Muita gente hoje que dinheiro é tudo, a ciência é tudo, e Deus fica em segundo plano. Isso é uma idolatria. Idolatria do corpo, várias outras idolatrias, certo? Mas nesse período, a idolatria era muito... quando deixavam de adorar o Deus verdadeiro para adorar, né, a deusa Azerá, ao Baal, ao deus El, certo? Que eram deuses ali de outros povos, dos povos cananeus, heteus, jebuseus e amorreus. Também ele lutava contra os sacrifícios humanos, pessoal. Para poder obter uma boa colheita, muitas vezes era necessário fazer um sacrifício humano. E essas condições aí eram contrárias à vontade de Deus. Então ele batia de frente com tudo isso. Ele batia contra o incesto, né, que é a relação entre pessoas da mesma família, né, que, na visão de Deus e também na nossa, é inaceitável. Ele era contra a pedofilia, certo? Também muito comum entre esses povos com os quais eles se misturaram. Ele era contra a prostituição, a venda do corpo, e contra o adultério. E todas essas situações, eu coloquei algumas passagens bíblicas aí para que vocês pudessem perceber. Então, quando eles chegam nessa terra, já haviam outros povos nessa terra onde eles estão habitando, né? E houve uma mistura muito perigosa. Esses costumes que já estavam enraizados nesse povo, e depois vem um povo com uma cultura totalmente diferente, vai gerar um conflito. Isso é natural que isso aconteça. Então, cananeus, heteus, jebuseus e amorreus eram tidos como como um povo de péssima índole. E acredita-se que eles perderam o direito da terra justamente por causa dessa forma bagunçada aí de viver que fere a dignidade da pessoa humana. Lembrando que o nosso tema é esse, a dignidade da pessoa humana. Bem, como a gente já viu aí o contexto da história, a gente lembra do profeta Elias, que vai tentar fazer com que Jezabel e Acabe mudem a sua postura diante do povo e façam valer aquilo que Deus queria para aquele povo. Mas não deu certo. E aí ele lança um desafio, por isso que eu estou falando que é aventura, né? Ele lança um desafio, cara, muito louco. Ele chama lá 450 profetas de Baal e vão para o desafio do Monte Carmelo. E lá, cada um monta o seu altar e o Deus que fizer cair fogo do céu é o bambambam. Então, ele vai lá, os 450 profetas preparam ao altar, rezam e nada de fogo do céu, e ele fica debochando, né, desses profetas aí. E depois ele vai lá e monta o seu próprio altar, cerca com água, molha a lenha, faz tudo que não deve, que é impossível, né? Ele torna aquilo que vai acontecer mais impossível ainda. E aí Deus faz cair fogo ali sobre o sacrifício dele. E aí as pessoas todas se ajoelham e tudo mais, e todo mundo vai se converter. Não. Jezabel manda matar ele. Jezabel quer ele morto. E, ao ver essa situação, como pessoa humana que se dedica a fazer algo pelo povo, buscar a dignidade de um povo e, de repente, perceber que o dirigente desse povo não muda de postura, isso afetou de cheio o nosso profeta Elias, a ponto de ele cair numa verdadeira depressão, ele morrer. Não quero mais saber, Deus eu não presto, a vida não vale a pena. Ele caiu realmente numa situação não muito legal. E aí ele vai caminhar durante 40 dias no deserto, até chegar lá ao Monte Sinai, que tem um simbolismo nisso aí. 40 dias não quer dizer exatamente 40 dias, mas tanto tempo quanto Deus achou necessário para que ele fizesse essa caminhada. E essa é uma caminhada que ele volta ao passado. O povo sai do Sinai para caminhar no deserto para chegar na Terra Prometida. E Elias faz o caminho contrário. Da Terra Prometida ele volta, né, lá para o Monte Sinai para ter um encontro com Deus. E lá ele tem um encontro pessoal com Deus. Não no terremoto, não no vento forte, não no fogo, mas na brisa suave. Deus fala com ele, volta, porque lá nós temos 7.000 pessoas
né? E você vai ter que escolher um novo rei e você vai precisar escolher um outro profeta para te ajudar. Então, é aí que o profeta tem seu reencontro, seu encontro particular, porque a palavra que ele anuncia não vem dele, vem de Deus. E por não vir dele, essa palavra também é para ele. E ele tem como finalidade esquecer todas as coisas que não lhe agradam para anunciar a esperança. Essa é a missão de um profeta. É uma missão fácil? Não, mas extremamente necessária. E jovens, todos nós somos profetas. Ou precisamos assumir que somos profetas. Há muita coisa errada no nosso meio que a gente precisa denunciar. E a gente precisa apresentar também um caminho a seguir. Bem, essa aqui foi a introdução da nossa aula. Agora a gente vai para a segunda parte, que é de fato a continuação do conteúdo do capítulo 1. Aqui foi tudo que a gente já estudou em sala de aula. Nenhuma novidade para vocês, já fizeram as atividades da 14, 15 e 16. E agora a gente vai para a página 17. Bem, esses três conteúdos do capítulo, Crescer com Valores vai ser um recorte que a gente vai ter em todos os capítulos do livro. E nesse primeiro momento ele vai falar da dignidade humana, um valor da dignidade humana. Vamos falar também dos cristãos na história, e aqui a história de Leão XIII, é um papa muito importante dentro do cristianismo, né? E também o que diz a medicina. O cristão na história vai ser sempre um recorte de algum momento desses 2000 e tantos anos do cristianismo que a gente inseriu dentro dos capítulos para que a gente conheça a história como um todo. E o que diz a medicina é uma parte interdisciplinar do nosso livro. Uma hora vai ser a disciplina medicina, outra hora pode ser geografia, história, biologia, física, química, nutrição, pode ser qualquer outra área do conhecimento que vai nos ajudar a ter um amplo conhecimento do tema que a gente está trabalhando. Tá certo? E lembrando que o tema dessa aula é dignidade. Bem, o Crescer com Valores, que foi apresentado aí no nosso capítulo, ele fala da dignidade. E a proposta que ele colocou para a gente aqui foi um pequeno trecho aí do Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu coloquei um link para que você possa conhecer a história dos direitos humanos e também ler um pouco sobre os direitos humanos. É uma leitura rápida, né? E que vai te dar uma base para você entender melhor as lutas sociais, né, por direitos justos que acontecem no nosso país e no mundo. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito. Bem, na lei, né, na ortodoxia, tá bonito, mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. Nem todos os seres humanos nascem livres, essa é uma grande verdade, e muito menos iguais. Se a gente for falar biologicamente, ok, iguais, né? Mas quando a gente está falando de dignidade da pessoa humana, a gente está falando todo um conjunto de situações que tornam a vida, de fato, plausível, boa de se viver. E nós também, enquanto cristãos, acreditamos que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, sendo assim, todo aquele que sofre faz Deus sofrer. E Jesus se identificou com essas pessoas, né, com aqueles que sofrem. Portanto, trabalhar pela dignidade da pessoa humana é não permitir que as pessoas passem fome, que as pessoas tenham um mínimo de estrutura básica, né, água, esgoto, energia, alimento digno para suas famílias. A gente está vivendo, por exemplo, um período de pandemia onde quem tem dinheiro não está tão preocupado assim, tem uma casa espaçosa para poder passar a sua quarentena, mas tem famílias que o provedor da casa tem que ir para a rua e trabalhar, e tem que voltar. E tem casas em que ele nem pode ir trabalhar, e aí vai faltar o alimento. É a hora, gente, que nós, como cristãos, temos que nos mobilizarmos para impedir que essas pessoas passem necessidade, certo? Porque essa situação que a gente está vivendo de pandemia pode gerar em muitas pessoas aquilo que a gente chama de depressão, ou ansiedade, muitas outras coisas. E aí, graças a Deus, esse tema veio à tona e está também inserido aqui no nosso capítulo, que a gente vai tratar dele logo em seguida. Bem, então, está aqui a nossa primeira tarefinha. Vocês podem fazer hoje, mas se não der tempo de fazer hoje, vocês vão fazer mais para frente, mas não deixa acumular, obviamente. Então, vamos lá. Para os cristãos, a dignidade está na crença de que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Contudo,
Muitos esquecem essa premissa e tratam seus semelhantes de forma indigna e injusta. Mulheres, pobres, pessoas com deficiência, idosos, refugiados, entre outros grupos, são estigmatizados e se tornam vítimas de preconceito e exclusão. Isso é uma realidade, um fato. Agora, em cima desse fato, vem a provocação para vocês. Vamos entender aqui, então, o que eu quero de vocês. Diante dessa realidade social que a gente acabou de ler, o que você faria para trazer dignidade a essas pessoas que sofrem preconceito? Então, se você tivesse vencido as eleições para o Senado Federal, o que você faria? Lembrando que é Senado Federal, não é Câmara dos Deputados. Beleza? Então, procure saber aqui, qual é a função de um senador. Se fosse construir um prédio, nossa, esse é bem desafiador. Se administrasse um restaurante, se fosse um jovem universitário preocupado com as injustiças. Enfim, dentro dessas situações aqui, como você faria para combater o preconceito? Você vai fazer, obviamente, no seu caderno, porque no livro não vai ter espaço. Então, você vai fazer lá bem bonitinho, bem caprichado. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai dar vista em tudo isso. Beleza? Volto a lembrar, se não der tempo de fazer nos 50 minutos de aula, você encara isso como uma atividade de casa. Continuando, na página 18, temos os cristãos na história. Galera, a história do cristianismo é gigantesca, são 2000 anos de história com muitos detalhes. Não dá para a gente ficar preso a todos eles. Mas nos séculos 14 e 15, uma das coisas que aconteceu dentro do cristianismo foi a chegada do humanismo, que é a crença na criatividade humana, nas ciências sociais, chamada de ciências da humanidade, ciências da humanidade, isso mesmo, que era a arte e a própria ciência como um todo. E aí saiu-se do abstrato que a religião vivia e foi para um mundo mais concreto. E isso, obviamente, vai causar uma confusão dentro da igreja, porque havia-se um modelo de estudo e agora há um outro modelo de estudo, né? E esse modelo chegou com muita força. E aí, embalada tudo isso, vem as transformações políticas do século seguinte, que rompe, a igreja deixa de fazer parte do Estado, portanto, ela perde o poder de trabalhar junto com o Estado. Vem o protestantismo, que vai se desenrolar por mais alguns séculos, e lá no século XVIII vai engrossar o caldo. Por quê? A filosofia vai colocar a religião e as instituições religiosas em xeque-mate também. E quando chega no século XIX, com a industrialização, aí a bagaceira está feita. É nesse contexto do século XIX, né, que surge aí o Papa Leão XIII. Uma figura, porque tudo que nós temos hoje de doutrina social da Igreja Católica, pelo menos 5 ou 6 documentos foi ele que escreveu, né, de como a igreja deve se portar diante das questões sociais. Ela não pode ficar omissa, ela não pode ficar lá parada, não, ela tem que, os fiéis precisam agir, estão inseridos no meio social e lá devem ser luz no meio social. Beleza. Ele pegou um período realmente muito complicado da história e conseguiu trazer luz para isso. Inclusive, ele consagrou o século XX, que é o século que a igreja viveria logo em seguida, ao Espírito Santo. Então, ele foi um visionário, sem dúvida nenhuma, um homem com o pé no chão, certo? Foi um grande papa na história da igreja, em virtude de tudo isso que ele desenvolveu aí. Então, eu deixei também um link para vocês, quem queira aprofundar, tem lá a história dele, tem os documentos que ele escreveu, quiserem aprofundar, se sintam muito à vontade de fazer isso. Bem, em cima disso também temos mais uma tarefazinha para vocês, daquelas. No século XIX, os cristãos enfrentaram uma crise de valores na sociedade e não se omitiram. Olha que bacana, não ficaram calados. E hoje, sobre quais questões os cristãos devem se posicionar? Temos várias, hein, pessoal? Quais valores estão em risco? Bem, aí vai depender de cada um, né? Cada um vai escolher aí qual área vai querer pegar. Então, faça com bastante capricho também, responda também no seu caderno. Vai lembrar, não deu tempo de fazer nos 50 minutos, fica para casa. Ou seja, já está em casa, né? E a última parte da nossa aula trata de uma questão extremamente séria, que é a questão
depressão. Gente, o profeta Elias passou por isso. Depois que ele viu ali que todo o trabalho que ele tinha feito, desafiado os profetas de Baal e tudo mais, mesmo assim, quando ele percebeu que os governantes pouco se lixaram, e ele sofreu esse baque de uma forma tão profunda, que ele desejou morrer. Não era uma tristeza normal, porque a tristeza faz parte do nosso dia a dia. Olha, tem que estar sorrindo, daqui a pouco a gente se chateia com alguma coisa e fica triste, mas ela passa. A depressão, ela não é uma frescura, pessoal, e nem pode ser considerada, nem vista como frescura. Certo? Já houve tempo que as pessoas diziam que é frescura, que é coisa do demônio, tarará, um monte de coisa. Galera, vamos ter pé no chão, beleza? O Senhor, Deus, ele pode curar uma pessoa? Pode. Isso aí é incontestável. Mas certas coisas, pessoal, a gente precisa fazer o nosso papel, até mesmo para um milagre. O milagre, ele tem, o primeiro pé é humano, porque ele vai buscar fazer tudo, e quando ele diz, não dou conta, Senhor, me ajuda, aí é que Deus estende a mão. Mas Deus estende a mão, muitas vezes, com a mão, junto com a mão do médico. Vem cá que eu vou te ajudar, certo? Galera, se você tem algum conhecido, amigo, familiar com depressão, a melhor palavra é carinho, compreensão. Não adianta querer fazer milagres com palavras e tal. Galera, é carinho, companheirismo, amizade, respeito, beleza? Volto a repetir, depressão não é frescura. É uma doença de caráter fisiológico que afeta o cérebro, certo? Produzindo alterações químicas nos neurotransmissores e fazendo com que esse sistema se desequilibre. Ou seja, ela não consegue controlar, certo? Então, tem 3 níveis. Tem o nível leve, o moderado e o terceiro, que é o mais complicado, onde quando chega nesse nível a pessoa consegue mais nem ter vida social. Então, pessoal, eu não vou ficar falando muito sobre esse assunto, até porque eu não sou médico, não sou qualificado para isso, certo? E para te ajudar também, e para me ajudar, eu li um link muito interessante da Secretaria de Saúde, e eu botei o link aí para você, para que vocês aprofundem, dêem uma olhadinha, beleza? Procure também o site da OMS, para que vocês se interem mais sobre esse assunto, certo? Porque, gente, a atividade da pessoa humana fica afetada com uma pessoa que tem depressão. Então, ela precisa realmente da nossa ajuda. Bem, e aí, encerrando aqui a nossa videoaula, nossa última atividade. Observe a imagem da página 19. Se você não tem, gente, meu livro está na escola. Tem alguém da turma que pode passar para você via WhatsApp. Pode partilhar com a galera na sala do Classroom também. A foto da página do livro. Gente, não tem como. Dá para a gente fazer, beleza? Então, vamos lá. Quais elementos mostram uma situação de depressão? Na imagem. Tem uma garotinha, né, que está ali, tristinha, deixa eu ver se dá para ver aqui. Está muito ruimzinho a imagem, mas a menininha está aqui, tá vendo? E aí o mundo está tudo envergado, um ambiente sinistro, sem cor, tá certo? Na análise dessa imagem aí que vocês vão fazer. Ótimo. E aí vocês vão dizer para nós aqui, com base no texto e também na imagem. Aí vem aqui um negócio interessante, ó. Gerenciar o estresse, praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável, estar em contato com a natureza, relaxar e ter hobbies, são atitudes que proporcionam bem-estar emocional. Muito útil para esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social. Eu estou em casa, não posso sair para nada. Beleza? E eu que sou acostumado a estar na rua o tempo todo, estou sofrendo? Estou. Mas aí, meu amigo, tem que inventar, se reinventar, só não pode pirar. Pense em outras atividades que podem favorecer esse bem-estar e compartilhe aqui no Classroom, que é a nossa sala de aula, e nas redes sociais como sinal de esperança. Galera, vai ser profeta, né? Profeta do bem. A gente muito disseminando informações nada a ver. Faça diferente, beleza? Então, essa é a proposta que nós temos aí para você. Essa foi a nossa aula, já acabou, certo? E eu espero, o quanto antes, encontrar com vocês novamente. Estou morrendo de saudade. E peço ao bondoso Deus que te abençoe. Que me abençoe minha família também, todas as pessoas que trabalham na área de saúde, que estão na linha de frente, os policiais, os bombeiros, né? Os garis, os motoboys, enfim, uma infinidade de pessoas que trabalham em supermercados, farmácias
As pessoas que já estão aí se expondo, peço a Deus que os proteja e a gente vai fazer a nossa parte, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.